Chega de decepção. Renove a sua esperança. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: A esperança que se retarda deixa o coração doente. Meus amados, eu começo essa mensagem com uma pergunta. O que é a esperança que se retarda? Eu creio que é o que chamamos de decepção. Todos nos decepcionamos quando as coisas não saem do jeito que queremos. Ficamos desapontados quando temos um plano que fracassa, uma expectativa que não se materializa ou um objetivo que não é atingido. Podemos nos decepcionar com qualquer coisa, desde um piquenique atrasado pela chuva até a perda de um emprego. Ficamos desapontados quando o novo relógio que ganhamos não funciona direito, ou quando o filho que esperávamos que melhorasse em seu comportamento não dá sinais disso. Quando coisas assim acontecem, durante algum tempo experimentamos uma sensação de abatimento. Aquele tipo de abatimento que pode nos levar à depressão caso não seja tratado corretamente. É quando temos de tomar a decisão de nos adaptarmos e ajustarmos adotando uma nova abordagem e simplesmente seguindo em frente, apesar dos nossos sentimentos. É nesse momento que precisamos lembrar que temos o grande Deus habitando dentro de nós. De modo que, a despeito do que possa acontecer para nos frustrar, ou de quanto tempo possa levar para que nossos sonhos e objetivos se tornem realidade, não vamos desistir apenas por causa das nossas emoções. Nessas horas precisamos nos lembrar que Deus está conosco e diz para mim e para você hoje: quando se decepcionar, você pode sempre tomar a decisão de renovar a esperança. Essas horas geralmente levam ao estado de desânimo, que é ainda pior do que estar sedado. Todos nós experimentamos o sentimento de depressão que vem depois de tentarmos ao máximo fazer algo e nada acontecer, ou então as coisas desabarem completamente. Como é decepcionante e desanimador vermos as coisas que amamos destruídas de forma insensata pelos outros, ou, o que é pior, pela nossa própria negligência ou fracasso. Independente da forma como isso aconteça, ou de quem possa ser o responsável, é difícil seguir em frente quando tudo com o que contamos desaba ao nosso redor. É então, meu irmão, minha irmã, que aqueles que entre nós têm o poder criativo do Espírito Santo dentro de si, podem obter uma nova visão, uma nova direção e um novo objetivo para nos ajudar a vencer a frustração que tenta nos puxar para baixo. A esperança que se retarda, de fato, deixa o coração doente, mas ela pode ser reacendida e nossos corações podem ser curados novamente pelo poder do Espírito Santo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, por mais desanimados que possamos parecer, renovamos nossa esperança no dia de hoje, através da chama do Espírito Santo. Tu habitas em nós, Pai, e independente do que possa acontecer para frustrar nossos planos e sonhos, não vamos desistir por causa de nossas emoções. Somos cristãos e não vivemos por vista, mas sim por fé. Seguimos, Senhor. Seguimos em frente, olhando somente para Ti. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. No Salmo 16, versículo 11, diz assim: Far-me-ás ver a vereda da vida,
Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Hoje vamos falar da alegria do Senhor, que nos fortalece dia a dia. No livro de Neemias, quando o povo ouviu as palavras da lei, chorou de tristeza. Mas Esdras falou-lhes assim, em Neemias capítulo 8, versículo 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O autor de Provérbios disse que um coração bem disposto, ou seja, alegre, age como um remédio eficiente. Olha o que diz em Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Deus nos deu alegria. Ela é um fruto do Espírito Santo que foi dado aos crentes, mas que precisamos alimentar e libertar em nossas vidas. Sendo a alegria um fruto do Espírito, precisamos estar devidamente conectados à videira Jesus Cristo. Olha o que diz em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis também dar fruto, se não permanecerdes em mim. Meu irmão e minha irmã, a única forma de um ramo dar fruto é continuar conectado à videira. Somos os ramos e a videira é Cristo Jesus. Em nossa caminhada devemos estar ligados inteiramente à videira, pois caso isto não aconteça, poderemos ser cortados dela e com isso perder a seiva que vem do tronco para nos manter vivos. Jesus, como videira, nos fornece gratuitamente uma força vital para produzirmos frutos, e essa força é o Espírito Santo. Os prazeres do mundo hoje são muito atraentes. Para permanecermos conectados a Jesus Cristo é muito difícil. Temos que estar plenamente fortalecidos no Espírito para não cairmos em tentação. Mas temos que ter na consciência que os prazeres mundanos são passageiros. São alegrias momentâneas que acabam por si só. O que o Senhor nos oferece é a felicidade plena. Podemos viver um pedacinho do céu ainda nesta vida quando nos conectamos de corpo e alma junto a Jesus Cristo. É uma felicidade inexplicável e permanente. Satanás está muito mais interessado em roubar a nossa alegria do que os nossos bens. Ele sabe se conseguir nos entristecer, pode nos deixar enfraquecidos. Ele espera que através das suas ciladas ele consiga roubar a nossa alegria. Não permita que ele faça isso, meu irmão, minha irmã. Não importa que tipo de problema Satanás tente usar para distraí-lo. Não lhe dê atenção. Cada dia que Deus nos dá é um presente santo e precioso da parte dele. Devemos desfrutá-lo completamente. Não devemos desperdiçar o que Deus dá. Deixe o diabo esgotar-se provocando incêndios na sua vida, mas não desperdice o seu tempo tentando apagá-los. Coloque a sua confiança em Deus e tome a decisão de se alegrar. A alegria é poderosa. Esdras sabia disso e por isso instruiu o povo a extrair a sua força da alegria de Deus. Também disse a eles que comessem, bebessem e enviassem porções aos que nada tinham. Eles entenderam essas palavras e se ocuparam em ser uma bênção e em ser um povo alegre. A Bíblia diz que mais abençoado é dar do que receber. Em Atos 20:35 diz assim: em tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus que disse:
há maior felicidade em dar do que em receber. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque quando recebemos algo, recebemos somente o presente. Mas quando damos, recebemos a alegria de dar. Nada libera alegria sobrenatural em nossas vidas do que ser uma bênção para os outros. O egoísmo, o egocentrismo voltam nosso foco para nós mesmos e bloqueiam a nossa alegria. Mas dar significa totalmente o contrário e faz o oposto. As pessoas ficam felizes quando estendem a mão para os outros porque estão agindo dentro da vontade de Deus. Ele não nos chamou para ficarmos voltados para nós mesmos, mas para nos voltarmos para fora em direção aos outros. Quando amamos as pessoas com o amor incondicional que recebemos de Deus, a alegria tomará conta de nossos corações. Olha essas passagens. João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Meu amado irmão e irmã, seja uma bênção, seja feliz e seja de uma forma deliberadamente. Satanás vem para nos roubar, mas Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos conforme diz em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Temos que ter consciência que Satanás já foi derrotado na cruz por Jesus, meu amado irmão e irmã. Está consumado. Temos que assumir o nosso poder e autoridade e não deixar que ele roube a nossa alegria, que vem do coração do Senhor. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, escolhemos viver esta alegria que vem de Ti e é a nossa força. Infelizmente, muitos de nós procuram uma falsa alegria em coisas ou pessoas. A verdadeira alegria é fruto do Espírito Santo e vem como consequência da nossa conexão à videira verdadeira, Jesus Cristo. Que sejamos veículos de graça na vida de outras pessoas, pois não existe nada melhor nesta vida do que ajudar o próximo. Seremos bênção na vida de nossos irmãos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Refrigera minha alma, Senhor. No Salmo 23:3 diz assim: Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Salmo 23 é muito consolador. Nele o salmista Davi nos diz que o Senhor nos guia, alimenta, nos orienta e nos protege. Ele faz com que repousemos e restaura o nosso vigor. Eu gosto dessa versão do versículo, mas também eu gosto da forma como outras versões o traduzem: refrigera minha alma. Meus amados, a alma compreende a mente, a vontade e as emoções. Com nossas almas processamos as circunstâncias de nossa vida, formulamos nossos pensamentos, sentimentos e expressamos emoções. E ainda tomamos decisões. E que promessa maravilhosa a de que Deus restaurará a nossa alma.
A palavra restaurar significa trazer de volta à existência ou ao uso, ou trazer de volta ao estado ou à condição normal. A palavra é geralmente usada em uma situação onde um governante destronado é colocado de volta em seu trono. Restaurar significa também fazer restituição, fazer retornar ou trazer frescor. Quando Davi diz que Deus restaurará nossa alma e nossa vida, eu acredito que ele quer dizer que Deus nos fará voltar ao estado ou à condição em que estávamos antes de cometermos o erro de deixar de seguir o bom plano que Deus havia predestinado para nós antes de nascermos, ou antes que o inimigo da nossa alma, Satanás, nos atacasse para nos desviar dos planos de Deus. Nós podemos estar confiantes de que Deus nos conduzirá pelas veredas da justiça, da retidão e de uma posição correta diante dele. Eu acredito que Davi esteja dizendo aqui que Deus nos conduz individualmente pelo percurso que é certo para cada um de nós. Caminho que nos restaura em todos os aspectos e nos leva aos lugares agradáveis que Ele tem para nós. Deus tem um caminho predestinado para a sua restauração. Se você permitir, Ele o conduzirá pelo seu Santo Espírito ao longo do único caminho que leva à restauração e que o capacita a cumprir os grandes propósitos que Ele tem para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor tem um caminho predestinado para a restauração de cada um de seus filhos e filhas. Que o seu Santo Espírito os conduza ao longo do único caminho, a restauração, e que eles vivam os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A humildade leva à felicidade. Pessoas humildes são felizes. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5, diz assim: O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Pessoas orgulhosas são difíceis de se lidar, porque elas rejeitam a correção e os bons conselhos. Na verdade, elas são incapazes de ouvir qualquer coisa, porque acham que já sabem tudo. Por serem pessoas tão inflexíveis, ficam sempre na defensiva, que as torna difíceis de receber correção. Para elas seria o mesmo que admitir que estão erradas, e isso é algo que acham quase impossível de acontecer. Muitas vezes o Senhor me usa para trazer correção pela sua palavra. Geralmente a nossa carne não dá importância para esse tipo de coisa, mas é isso que nos faz crescer em Deus. Embora eu tente agir de forma amorosa, mesmo assim isto às vezes gera reações negativas nas pessoas, porque sendo orgulhosas, elas resistem à verdade. Jesus nos disse que a verdade que nos liberta, conforme João 8,32, que diz assim: e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Lembre-se, meu amado e minha amada irmã, pessoas livres são pessoas felizes. Foi bom para mim aprender que quando o Senhor realmente me leva a corrigir as pessoas, não é meu trabalho convencê-las. Este trabalho é do Espírito Santo. Em João, capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que eu não tenha que tentar fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Indivíduos orgulhosos acham que precisa convencer os outros
de que estão certos e de que todos os demais estão errados. Tentam dizer às pessoas como elas precisam mudar ou o que eles precisam fazer. Como mostra em Provérbios 16:5, que diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração e sem dúvida serão punidos. Esse tipo de abordagem arrogante e insolente não agrada a Deus. Ele quer que seus filhos andem em bondade e humildade, não em arrogância e orgulho. As pessoas orgulhosas, em geral, também são muito austeras, o que explica o fato de frequentemente serem disciplinadoras tão rigorosas. Elas têm a sua própria maneira de fazer as coisas, e se alguém não as faz daquele jeito, elas reagem fortemente, até mesmo com violência às vezes. E dizem, é assim que tem que ser feito, é assim ou nada. Conhece alguém assim, meu irmão, minha irmã? Por fim, as pessoas orgulhosas são geralmente complicadas. E embora a Bíblia nos chama a uma vida de simplicidade, pessoas assim acham que tem que transformar qualquer coisa em algo espetacular ou superdimensionar questões menores. Parte do motivo é o fato de acharem que precisam entender tudo, que precisam saber cada detalhe de cada situação e saber a razão para tudo o que acontece nesta vida. Resumindo, elas querem estar no controle porque lá no fundo sentem que ninguém pode cuidar das coisas tão bem quanto elas. Todas essas coisas ajudam a explicar por que as pessoas orgulhosas habitualmente não são muito felizes. E pessoas infelizes não fazem outras pessoas felizes também. Meu irmão, minha irmã, cultive a humildade em sua vida para que você possa ser feliz e trazer alegria a outras pessoas. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, libertamo-nos totalmente do orgulho. Entendemos que o orgulho irá trazer frutos terríveis para a nossa vida. A humildade que traz a felicidade. Que o seu Santo Espírito alerte-nos imediatamente quando tivermos qualquer atitude que leve à soberba ou ao orgulho. Seguiremos o exemplo do coração humilde de Jesus. Ele é o nosso foco, nosso mentor e nosso exemplo. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está dando tudo errado. Faça de novo. Em Jeremias capítulo 36, versículos 1 e 2 diz assim: No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias, até hoje. Mesmo estando na prisão, Jeremias ainda recebia profecias do Senhor e as registrava de acordo com Jeremias 36, que acabamos de falar. Deus lhe dava uma mensagem e ele registrava em um pergaminho que era enrolado em um rolo. Então, um de seus servos vinha e levava a mensagem ao povo, uma vez que Jeremias estava incapacitado de ir pessoalmente. Vemos que Deus não desiste diante de qualquer dificuldade. Ele sempre encontra outra maneira de realizar o trabalho. O povo daqueles dias não tinha computadores e impressoras, máquinas de escrever ou mesmo canetas esferográficas e blocos de papel. Portanto, imagine como era tedioso o trabalho de escrita deles. Tudo tinha que ser anotado com uma pena e tinta em um rolo. Se fosse necessária mais de uma cópia, ela tinha que ser feita à mão a partir do original, o que era um processo longo, cansativo e meticuloso.
Deus deu a Jeremias uma profecia sobre Israel e Judá, dizendo-lhe para registrá-la em um rolo. Jeremias chamou o seu secretário, Baruque, que escreveu enquanto Jeremias ditava. Olha o que diz em Jeremias 36:4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia dito. Quando o rei ouviu sobre o rolo, ordenou que fosse levado ao palácio real e fosse lido. Quando seu assistente, Jeude, estava lendo, o rei tirou algumas colunas que haviam sido lidas, cortou-as do rolo com uma faca e depois as queimou no fogo. Olha o que diz em Jeremias capítulo 36, versículos 22 e 23. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento no inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Era inverno. Talvez o rei estivesse sentado junto ao fogo, aquecendo seus dedos dos pés e comendo uma maçã. O fato que o rei não gostou do que Jeude estava lendo, porque gostava de seu estilo de vida injusto e não queria mudá-lo. Então cortou e queimou uma seção após outra do rolo, até queimar todas as profecias de Jeremias. Meu irmão, minha irmã, você pode imaginar como Jeremias deve ter se sentido quando soube que todo o seu trabalho árduo havia sido queimado? Você consegue se identificar com essa experiência? Você já trabalhou em alguma coisa por muito tempo, esforçou-se e fez tudo o que podia, e de algum modo deu tudo errado? A palavra para você é: faça de novo. Foi isso que Jeremias fez. A resposta de Deus para o terrível dilema e desânimo de Jeremias foi: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. Jeremias 36, 28. Deus disse basicamente: Jeremias, vá pegar outro rolo e escreva tudo de novo. Em outras palavras, faça de novo. Se vocês e eu, meus irmãos e irmãs, quisermos ser fortes e vitoriosos no reino de Deus, precisamos estar dispostos a fazer as coisas e depois fazê-las outra vez e outra vez e outra vez se necessário, até que aconteça um reviravolta e o que Deus nos chamou para fazer seja concluído. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, hoje aprendemos com o profeta Jeremias. Muitos que ouvem esta mensagem tiveram seus planos, projetos, sonhos destruídos. Deu tudo errado. Estão sem coragem, decepcionados com eles mesmos. Que essa mensagem e oração os encoraje novamente, seguindo o exemplo de Jeremias, para que recomecem suas vidas direcionados por Ti. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.